E vamos lá, gente. Aula 13 do sexto ano. Vou entrar então agora em polígonos, né? Vamos aprender o que são esses polígonos. Se quiser acompanhar no livro, a gente está lá no módulo 2, capítulo 5. Começa na página 77, tá? Eu vou analisar bem a fundo o que são esses caras. Os polígonos, eles são feitos a partir de linhas fechadas, tá? Essas linhas têm que ser formadas apenas por segmentos de retas, tá? Já viu o que é um segmento de reta, hein? Lembrar. Que não se cruzam, a não ser em suas extremidades, né? Que é onde vai formar os vértices. Em outras palavras, para que uma figura seja considerada um polígono, ela não pode ter nenhum lado que faça curva, tá? Então, sem curvas para ser um polígono. Seus lados não podem se cruzar, ou seja, a gente não pode ter coisa fazendo um X assim no meio da minha figura, certo? Tem que ser um negócio assim, fechado, sem cruzar os lados, tá? E ela não pode ter aberturas, né? Obviamente, ela não pode ser uma figura se ela vai ter um buraco no meio dela, né? Ela tem que ser fechada, tá? Então vamos analisar a imagem, né? Esses daqui. Então aqui a gente tem os exemplos de polígonos, tá? Então aqui a gente tem só figuras retas, tudo bem? Só figuras formadas por retas, tá? E aí, elas não têm nenhuma curva, elas são todas fechadas e nenhuma aqui, ó, vão se cruzar, tudo bem? Então, aqui o exemplo então de polígono. Agora vamos ver os não são polígonos, né? Então aqui, ó, figuras arredondadas, ó, não são polígonos. Como eu disse, ó, figuras que vão se cruzar, ó, elas também não são polígonos. E aqui, ó, essa aqui nem está pintada porque, né, ela é aberta, nem tem como fechar uma figura nisso. Aqui são só linhas que estão aí riscadas, né? Então isso aqui não é um polígono. Todos esses objetos aqui, eles não são polígonos, porque tem curva, porque os lados se cruzam, porque ela não fecha, né? Quais são, então, os elementos que a gente vai ter nos nossos polígonos, né? Bem, lados e vértices a gente sabe o que é, né? Mas vale relembrar. Então vamos relembrar, ó. Os lados. Cada segmento de reta que forma um polígono. Um de seus lados, né? O lado do polígono é basicamente o segmento de reta ali. Tá? Os vértices. Os vértices são os pontos de encontro dos lados, tá? E agora a gente tem uma coisa nova, ó. As diagonais, tá? Segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Já vai ver e entender o que são essas coisas não consecutivas aqui, ó. Olha só o nosso exemplo, ó. A gente tem então uma figura aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. A gente vai ter então um pontinho aqui, ele vai ser o nosso vértice, né? Do lado, essas linhas em azul, ó, nossas retas, né? Essas semi-retas, né? Esses segmentos de reta. E quando a gente encontra dois segmentos de reta, forma um vértice. E aí, o que a diagonal fala? Ó, é um segmento de reta que liga dois vértices. Então, não consecutivos. Dois vértices não consecutivos. Então, o que é uma coisa ser consecutiva da outra? Uma coisa que vem logo depois da outra. Se eu tenho um vértice aqui, qual vai ser o próximo vértice? Vai ser este aqui. Este vértice e este vértice, eles são consecutivos. Então, basicamente, você não vai fazer uma diagonal com os vértices que estão logo ao lado do seu vértice que você está querendo criar suas diagonais. A diagonal ela vai ser criada a partir do próximo vértice, que não seja só o vértice logo ao lado dele. Então aqui, ó, se eu for observar, eu posso traçar uma outra diagonal aqui, posso traçar uma outra diagonal aqui. Mas é impossível traçar a diagonal para esse vértice, para este aqui, né? A partir do vértice que eu estou aqui com esse ponto. Tudo bem? Bom, vamos analisar o exemplo aqui, olha só. Então a gente tem essa figura e a gente tem os vértices aqui, ó, A, B, C, D, E e F. Tá? Então os lados.
Os lados vão ser esses segmentos aqui, né? O lado A até o B, a gente tem esse segmento. A gente tem o lado B e C, aqui ó, outro segmento. CD, EF, EF e o FA. Então, esses aqui são os nossos segmentos que vão formar esse polígono, né? Que são os meus lados. Aí a gente tem os vértices. Os vértices são simplesmente os pontos, né? E é fácil de analisar eles, né? A, B, C, D, E e F. Agora, olha só as diagonais, que bonito. Aí a gente tem todas as diagonais do nosso polígono. Olha só que figura linda. Então, a partir do A, ó, olha do meu A. Essa aí é uma diagonal, vai até o C. Tá vendo? Aqui essa diagonal. Essa é a nossa primeira diagonal. Uma outra diagonal, do A até o D. Olha só. A até o D. Depois a gente tem do A até o E. E se você for analisar, já foi todas as diagonais que é possível ser formada a partir do A, certo? Aí você faz as diagonais a partir do B, ó. B até o D, B até o E e o B até o F, certo? Deu para ver que foi todas agora as do B? Agora vamos para o C. Vamos analisar as diagonais que saem do C. Olha que interessante aqui, ó. O C, essa é uma diagonal, ó, que vai até o A. Mas essa diagonal aqui que vai até o A, a gente já escreveu, que foi a nossa primeira, ó, AC. Então essa aqui, essa diagonal de C até o A, do A até o C, vai ser a mesma. Então eu não vou escrever ela de novo. A próxima diagonal que eu posso construir partindo de C até o E. Tá vendo? E agora eu tenho a última, que é de C até o F. Certo? Então todas as diagonais de C aqui foi. Tá? Lembrando que não pode até o A, porque já foi, ela já não vai ser repetida. Vamos para a próxima então, ó. Vamos pro D. O D, aí já foi várias e várias com ele. Já foi do D até o A, já foi do D até o B. Com essas diagonais eu não preciso repetir. A única diagonal que vai faltar daí é do D até o F. Olha só. Então essa é a nossa última diagonal. Porque se a gente for analisar agora as diagonais partindo do E e as diagonais partindo do F, elas já foram escritas, certo? Todas essas diagonais partindo desses dois pontos já foram escritas. Então eu não preciso escrever de novo. Tá bom? Então dá para observar aqui nas letras, ó. A até o E já foi escrito. B e E já foi escrito. O F também já foi escrito. Tá vendo? Então essas são todas as possíveis diagonais de serem escritas com esse polígono, tá? Tudo bem? É basicamente ligando os pontos, tá bom? Outros elementos que a gente tem aqui também são os ângulos internos e os ângulos externos. Olha só, o nome deles já dá uma dica boa do que eles são, ó. Eles são ângulos entre dois lados consecutivos no interior do polígono. Então aqui eu tenho um lado, logo depois eu tenho outro, né? Que é o lado e outro lado, né? Então quando a gente tem um após o outro, eles são consecutivos. E aí a gente forma o nosso ângulo, né? Como a gente viu lá em formação de ângulo. Dois segmentos de reta vão formar o nosso ângulo. Tudo bem? Então todos os ângulos que vão estar aqui na parte de dentro do meu polígono vai ser chamado de ângulo interno. E os externos são ângulos que estão no exterior do polígono, entre um de seus lados e o prolongamento do lado consecutivo a ele. Então aqui, ó, para eu fazer o ângulo externo desse cara aqui, a gente vai seguir a reta, ó, imaginando que ela continuou. E aí formar o ângulo aqui. Tá vendo? Se eu fosse formar um ângulo externo nessa região, eu ia continuar a reta aqui, tá? Continue a reta aqui. O ângulo a ser formado seria aqui. Tá vendo? Mas é só você fazer um prolongamento do seu segmento de reta e formar o ângulo aqui externo. Bom? Essa então foi a nossa aula de polígonos. Só o iniciozinho, né? Entender quais são os elementos, como ele é formado e o que é o polígono. Tudo bem? Então até mais, gente. Bons estudos!